No milésimo de segundo após fechar os olhos nesse mundo, você sabe para onde vai? Eu vou te mostrar com a Bíblia aberta a verdade sobre o porvir e também irei quebrar todos os mitos e mentiras que falsamente são pregados em muitos púlpitos, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tá preparado? Vamos lá! Olá, eu sou o pastor Kleber Martins. Se você tem fome da palavra e foge de heresias, inscreva-se nesse canal, porque aqui é o lugar que a Bíblia é levada a sério. A morte é a única estatística infalível da humanidade. 100% das pessoas vão enfrentá-las, inevitavelmente. No entanto, a grande maioria vive como se ela fosse um ponto final. A visão materialista desse século nos tenta convencer que quando nosso cérebro desliga, a nossa existência apaga. Mas o primeiro grande pilar da teologia bíblica que precisamos cravar hoje é esse: a morte física não é o fim da existência, mas sim a separação entre o corpo e o espírito. A Bíblia define a morte não como a aniquilação, mas como uma transição. O corpo material é perecível e volta para o pó, mas o homem interior, a sua alma, o seu espírito, a sede da sua personalidade e memória, permanece perfeitamente consciente. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, encerra o assunto de forma magistral. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Um mito terrível que tem se infiltrado até no nosso meio evangélico é a psicopaniquia, ou o sono da alma. Algumas seitas ensinam que ao morrer, o crente fica num estado de dormência, inconsciente no túmulo, esperando a volta de Jesus. Isso é uma heresia que rouba a glória da promessa de Cristo, com certeza. A morte para a Bíblia é o momento que sua alma é despojada desse tabernáculo terreno e imediatamente transportado para o seu destino espiritual. Não há intervalo, não há sala de espera em coma, o relógio da eternidade começa a bater no segundo seguinte. Isso nos leva ao segundo ponto fundamental. Onde está o espírito daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo no momento da morte? Qual é o destino imediato do salvo? Para destruir o mito do sono da alma e do purgatório de uma vez por todas, nós olhamos para a cruz do Calvário. Ali, ao lado de Jesus, havia um criminoso condenado. Esse homem não teve tempo de descer as águas do batismo, não teve tempo de se tornar um membro de uma congregação, não teve tempo de devolver dízimo ou fazer obras. Mas ele reconheceu o senhorio de Cristo, e a resposta de Jesus para ele em Lucas 23:43 é uma das maiores garantias de toda a Escritura. E Jesus respondeu: "Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Preste muita atenção na palavra hoje. Jesus não disse daqui a 2000 anos na ressurreição. Ele não disse depois de você passar uns milênios no fogo purificador. Ele cravou: hoje. No mesmo dia em que as pernas daquele ladrão foram quebradas pelos soldados romanos e ele deu o seu último suspiro, o espírito dele abriu os olhos na presença gloriosa do Filho de Deus. O apóstolo Paulo tinha essa mesma convicção inabalável. Em Filipenses 1:23, ele declara algo que seria impossível se a nossa alma dormisse. Ele diz assim, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é indiscutivelmente melhor. Pensa na lógica espiritual de Paulo. Se partir desse mundo significa ficar dormindo inconscientemente numa sepultura fria, como isso seria indiscutivelmente melhor do que estar vivo, pregando o evangelho e tendo comunhão com a igreja? A morte só era lucro para Paulo, porque ele sabia que no instante que o machado de Nero cortasse a sua cabeça em Roma, o seu espírito seria levado imediatamente da presença consciente, alegre e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A morte para o crente é a porta de entrada para a sala do trono. Que alegria! Louvado seja Deus por isso! Mas na mesma fidelidade que nós pregamos o paraíso, nós precisamos também pregar a realidade assustadora do destino imediato dos ímpios. Aqueles que rejeitam o evangelho, que zombam da cruz e que vivem no pecado, também não deixam de existir, e muito menos entram num sono profundo. Para entendermos isso, Jesus nos conta o relato de Lucas 16, a partir do versículo 22, sobre o rico e o Lázaro. Você conhece bem essa história. E como os estudiosos da palavra, reconhecemos que esse texto não é apenas uma parábola parabólica, pois Jesus usa o nome próprio, Lázaro, o que ele nunca faz em suas parábolas comuns.
Ele está revelando a topografia do mundo invisível. A Bíblia diz em Lucas 16, do 22 ao 24. Acompanha comigo, ó. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, presta atenção, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele, que ele está falando, é o rico. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Olha que interessante, esta é uma das passagens mais perturbadoras de toda a Bíblia. Observe os fatos cruéis do destino do homem sem Deus. Ele está plenamente consciente, o rico está falando, ele está interagindo com Abraão ali. Ele reconhece pessoas, ele sente dor e sede aguda. Ele tem a memória da sua vida na terra e da sua família. E o pior de tudo, ele tem remorso, mas não tem mais oportunidade de arrependimento. Nós refutamos completamente a ideia de uma segunda chance após a morte. Hebreus 9:27 é a sentença final. Está ordenado que os homens morram uma só vez e depois disso, o juízo. O momento da morte carimba o seu estado eterno. Não há oração, vela, missa ou reza que mude a geografia espiritual de alguém que já cruzou a linha da eternidade sem Cristo. E é aqui que muitos cristãos se confundem e acabam criando um mito sobre o céu. Nós precisamos fazer uma distinção teológica vital entre o estado intermediário e o estado eterno. Nesse exato momento, o crente que morre vai para o estado intermediário. O espírito vai para o paraíso celestial, o terceiro céu, desfrutar da presença de Cristo. Lindo demais. Contudo, essa alma ainda não tem o seu corpo ressurreto e glorificado. Da mesma forma, o ímpio que morre hoje vai para o Hades, em um lugar temporário de tormento espiritual. Mas a Bíblia promete uma restauração total e física. No final dos tempos, no evento que chamamos da segunda vinda e ressurreição final, as coisas vão mudar de endereço. O Hades não é o inferno final. O livro de Apocalipse nos ensina que após o juízo do grande trono branco, o próprio Hades será lançado no lago do fogo, que a palavra grega aí é agena, que é o estado eterno de condenação absoluta, com corpo e alma eternamente separados por Deus. Já para nós, a igreja, o estado eterno também será físico. Os nossos corpos mortais ressuscitarão incorruptíveis. E nós habitaremos nos novos céus e nova terra, na nova Jerusalém, que descerá do céu. Nós não passaremos a eternidade flutuando em nuvens, tocando harpas com espíritos translúcidos. Nós vamos andar, governar, comer e adorar ao Cordeiro em um lugar recriado e livre da maldição do pecado. Louvado seja Deus! O céu atual é maravilhoso, mas é apenas a antessala da glória maravilhosa final que nos aguarda após a ressurreição. E eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem falando diretamente ao seu coração. É natural do ser humano ter receio do desconhecido. O processo de adoecimento e morte física causa dor nas nossas famílias, traz luto e lágrimas. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro porque a morte é uma intrusa, ela é o salário do pecado. Mas por causa do sacrifício perfeito do Filho de Deus naquela cruz e da sepultura vazia no domingo de manhã, o aguilhão da morte foi arrancado, ele foi vencido. Para você que depositou a sua fé unicamente em Jesus Cristo, a morte não é mais um carrasco que te leva para as trevas. A morte foi transformada pela graça num mensageiro de Deus que abre a porta do seu verdadeiro lar, o céu. Você não precisa ficar aterrorizado com o que vai acontecer depois do seu último suspiro. O Salmo 23 nos garante que ainda que andemos no vale da sombra da morte, o bom pastor estará conosco. A morte é apenas uma sombra, e uma sombra não pode machucar ninguém. No momento em que você fechar os olhos na UTI do hospital ou na sua cama, os anjos do Senhor escoltarão seu espírito, e a primeira coisa que você verá será o rosto daquele que foi perfurado pelos cravos por amor de nós. Viva a sua vida com o coração no céu e os pés firmes na palavra. Nós fomos salvos para a eternidade e o nosso destino imediato é o paraíso de luz ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Deixa aí nos comentários se você tem medo da morte, que iremos orar por você. Uma outra questão bem polêmica é na hora do voto. O crente deve ser de direita ou de esquerda? Fiz um vídeo explicando tudo isso à luz da palavra para vocês. Vou deixar esse link aqui no card porque eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer muitas dúvidas que você tem. Dá uma olhadinha lá.
Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para não perder nossos vídeos diários. E eu tenho um convite especial para vocês. Ao meio-dia, nós temos live aqui no canal, você sabia? É a oração do meio-dia. São alguns minutos de devocional e oração diária para nos aproximarmos de Deus. Vem orar conosco, Deus tem feito milagres. É de segunda a sexta, ao meio-dia, no canal do pastor Kleber Martins. Vamos orar agora então? Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa mensagem que conforta os nossos corações, mas também nos deixa um alerta para nós vigiarmos, orarmos e não temermos esse mundo nem a morte, porque o Senhor já nos resgatou e nos salvou para a glória eterna. Ajuda o coração de cada um que está me assistindo a se livrar do temor, do medo e confiar no Senhor, pois a salvação está garantida para todo aquele que crê. Que nós tenhamos essa convicção para a Tua glória. Tira todo o medo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, vivam para a glória de Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.